Olha, e todo mundo, gente, tem os seus ídolos, em menor ou maior grau. Quando nós somos mais jovens, esse amor por eles pode ser sentido de maneira ainda mais forte do que o habitual. Ser fã incondicional é algo positivo ou negativo? E é sobre essa época da adolescência, onde tudo isso acontece, né, e começa, que a gente vai falar hoje. Eu recebo a Rejane para nos explicar. Seja bem-vinda, Rejane, mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a quem está nos assistindo. E vamos lá falar dessa história, dessa forte conexão com alguns ídolos, que realmente é bem característica dessa fase da adolescência. Olha, e eu já fiquei interessada, né, gente? Porque eu já tenho pré-adolescentes em casa, já passei aqui nos corredores, tem muita gente que tem pré-adolescente, a gente já ficou assim, ó, vamos acompanhar hoje. O que acontece nessa fase da adolescência que tem essa procura, essa busca pelo ídolo? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho, né, da descrição, o que é adolescência, que fase da vida que é essa. Existem algumas classificações. Então, primeiro, aqui no Brasil, pelo ECA, Estatuto da Criança e da Adolescência, é uma fase dos 12 aos 18 anos. Mas para a Organização Mundial da Saúde é dos 10 aos 19 anos e 11 meses. Então, vai até quase os 20 anos. É uma fase, existe a pré-adolescência, que é ali mais ou menos dos 10 aos 14, a adolescência mesmo, dos 15 aos 19, e tem a juventude, que vai até os 24 anos. É uma fase em que o cérebro ainda não está todo desenvolvido. Olha que coisa interessante, não é mais criança, está caminhando para a adultez, para a vida da maturidade. E aí tem aspectos que se misturam, né, entre aquilo que é muito infantil e aquilo que é já a exigência do mundo. Então, o que a gente tem como característica da adolescência? Tem alguns is que a adolescente vive, e a gente que já passou por isso sabe, né? A gente se revisita, né, nesse lugar. Tem o I da intensidade, é tudo muito forte, né, Vanessa? Por isso que essa conexão com os ídolos é algo tão intenso mesmo, e aí olha para o ídolo naquela perspectiva de que seja alguém que me representa em algum aspecto, que me entende, e de uma forma muito intensa, bem hipervalorizada. Tem o I também da impulsividade. Ah, sim. Adolescente, quando é fé já falou, quando é fé já fez. Por quê? Porque tem uma região cerebral, que é o lobo pré-frontal, que ainda não está todo formado. Então ele tem um impulso emocional e não consegue ali direcionar ou aguardar ou administrar isso da maneira que, teoricamente, o adulto já consegue fazer. Tem o I da inconstância. Vanessa, ao mesmo tempo que ama, passa um pouquinho, já não gosta tanto mais assim, não quer saber. Ainda mais se o grupinho deixou de gostar. Então, eu gostava muito de determinado grupo de música, por exemplo. Aí eu chego, mudo de classe e eu vejo que aquele grupinho de amigos já não gosta mais daquele grupo e eu passo, né? Também não quero gostar mais porque eu quero me identificar com aquele grupo. E tem o I da insegurança também. É uma fase de uma pergunta muito forte. Quem sou eu? Né? Qual é a minha identidade? Como é que eu coloco a minha identidade no mundo? Será que esse mundo vai validar, vai conseguir retribuir aquilo que é de mim, aquilo que é da minha singularidade? Então, é uma fase bem puxada para a gente viver, faz parte da vida, e a gente tem também as durezas, mas tem também as grandes alegrias, as amizades que se fortalecem, esses ídolos que vão ficar aí na nossa memória, né? Eu fiquei pensando nesse tema de hoje. Você consegue lembrar quais foram os seus ídolos aí da sua época da adolescência? Ah, eu consigo. A gente tinha pôster, eu tinha pôster. Então. Na minha época a gente punha pôster assim no quarto, ó, dos cantores favoritos, dos grupos, era bem a alta dos grupos musicais, né? Então assim, a gente se divertia. Até hoje a gente lembra, Sim. né, assim, com carinho dessa época. Exatamente, você falou, a gente lembra com carinho. Então, embora seja uma fase tão tumultuada nas emoções, nas reflexões, tão intensa, ao mesmo tempo a gente tem ali uma memória, um registro que fica de amizades que vão perdurar, das primeiras experiências, né? Experiência do beijo, experiência do grupo de amigos, as experiências com os ídolos também. E uma coisa diferente da
nossa época para a época de hoje. Na nossa época, gente, era uma unidade ainda maior dos adolescentes frente aos grupos, porque era todo mundo fazendo, aspas, coisas muito próximas, né? Então, assim, todo o Brasil parava para assistir o último capítulo da novela tal, todo mundo sabia quem era o grupo musical tal. Hoje a coisa está muito mais plural. É verdade. Então, pode ser que tenha adolescente, por exemplo, que amanhece na fila para comprar um ingresso de um grupo musical do qual eu, às vezes, nunca ouvi falar. Exatamente. Né? Mas, embora seja muito mais plural, é essa intensidade do mesmo jeito. Se a gente for olhar aqueles vídeos, né, lá da época dos Beatles, do Elvis Presley, tinha lá as mulheres bem histéricas ali, as fãs. Então, essa intensidade perdura mesmo que o formato ali com os ídolos seja um pouquinho diferente. Ô, Rejane, e é importante a gente falar que essa questão do ídolo, da identificação, começa na adolescência. Mas para algumas pessoas, elas perduram bastante, né? A gente vê assim, hoje, adultos, você falando dos is, eu vi que muitos adultos ainda vivem nessa fase dos is, não conseguiram amadurecer. Sim. É isso de fato que acontece? É isso que acontece. Gente, olha, amadurecer né, mentalmente, emocionalmente, é uma arte, é uma aprendizagem. E a gente tem vários fatores, tem os fatores orgânicos, mas tem os fatores também ambientais, aquilo que a gente vai vivendo. Então, não saber de si é uma coisa que pode perdurar para frente, né? Ter essa impulsividade, essa dificuldade, muitas vezes, de ter a persistência. Então, pessoas que são muito inconstantes, empolga, quer uma coisa agora, mas não tem aquela persistência necessária para atingir o objetivo lá na frente. Então, nós temos, sim, adultos que prorrogam aí essa adolescência, né? E ficam precisando de outras pessoas para serem os seus amparos, o seu porto seguro. É uma pena, por isso que a gente fala que cada fase da vida precisa ser bem vivida. É verdade. Então, não tem problema entrar na adolescência. E, gente, o adolescente, olha só, Vanessa, e eu tô falando bem de mim, tá? Eu fui uma adolescente bem nesse formato, de contestar e de ter um olhar mais catastrófico. Então, assim, olhar ali para os pais que fazem tantos esforços para tanta coisa boa acontecer, mas aí a gente vai lá e pinça alguma coisa negativa e meio que desfaz, sabe, de tudo que eles fazem de positivo. Então, tem esse olhar muito confrontativo, muito questionador, mas isso também precisa existir. É como se o adolescente ele sai da infância, inclusive ele sofre, tem alguns autores, tem um grande estudioso da adolescência, que é o Erik Erikson, ele fala assim, que na adolescência, primeiro sai da infância e isso acaba sendo até um luto. É um luto de enxergar o mundo naquele formato mais simples, de não conseguir ainda na infância ter tanta análise reflexiva, questionadora, de a infância realmente ser permeada muito mais por um prazer, uma brincadeira, do que ali as obrigatoriedades, né? As castrações dos desejos. Então, de fato, tem um luto, é difícil. E aí vai lá para a adolescência e aí eu vou para um grupo maior, não só o da minha família. Será que eu vou ser aceita? Será que o mundo vai me receber, vai me acolher, vai me amar, vai me aceitar? E aí qual que é a tendência da gente? Querer se igualar àquele grupo que a gente elegeu para poder ser aceito. Então, depois de mencionar quem é a gente, olha, eu não sou nem só aquilo que minha família projetou, mas eu também não sou só aquilo que o grupo espera de mim. Quem sou eu? Então, é uma jornada que precisa ser bem vivida para a gente não levar essa dificuldade lá para a vida adulta. Ó, dúvida cruel, ó, adolescência, que é esse tempo tão importante para cada um de nós. Essa intensidade, como que o pai, a mãe, o vô, a avó que nos acompanha agora, pode lidar com aquele adolescente que tá ali, ó, contestando, tudo tá ruim, o tédio, não tem nada que agrada esse adolescente. Vanessa, mas a primeira questão, gente, é a gente entender essa fase, porque a adolescência não foi durante todo o tempo considerada, compreendida, pelo contrário, de muito pouco tempo para cá, que a gente tem uma dimensão dessa fase da vida. Era muito comum
há não muito tempo atrás, sair da infância e já ser colocado ali na obrigação de um adulto. Então, as pessoas tinham filhos numa idade muito menor, iam para o mercado de trabalho numa idade muito menor, então nem se considerava essa fase, o que era muito difícil. Hoje, a gente já tem essa chance de compreender que existe uma fase que, então, no primeiro momento, é entender que fase é essa. Você falando da questão do tédio, eu vou fazer uma colocação aqui, vou tentar me explicar da maneira mais fácil possível. Nós temos uma substância no nosso cérebro chamada dopamina. Essa dopamina, ela provoca muita sensação de prazer e ela impulsiona a gente também para buscar coisas que são prazerosas pra gente, que vão valer a pena. Vocês sabiam que no cérebro de um adolescente existe uma diminuição de receptores de dopamina? Olha só, tem a dopamina no organismo, mas não entra tanto dopamina dentro da célula. Ou seja, ele vai sentir menos prazer com aquilo que antigamente ele sentia muito. Por isso que vem aquela cara do tédio, aquela, eu não quero, aquele som, exatamente. que é muito comum, mas isso precisa acontecer, porque aí ele vai atrás de outras alternativas para tentar ter outra sensação de prazer. Então ele sai daquilo que na infância era engraçado, alegre, e ele precisa ir para uma outra fonte de prazer. E isso impulsiona ele a buscar essas outras fontes. Por isso que é também, uma fase de um desenvolvimento cognitivo muito interessante. O cérebro de adolescente dá conta de ter um pensamento muito mais analítico, muito mais amplo, mas ao mesmo tempo ainda coordenando muito mal a emoção. Por isso que primeiro passo, essa pergunta que você fez, como que a gente faz para lidar com isso? Primeiro, reconhecer. Segundo, gente, a gente tem que sempre se lembrar, o adulto da relação somos nós. Então, se eu pegar e me sentir ofendida por aquilo que meu filho, alguém ali da adolescência provocou em mim, eu vou lá para o lugar de adolescente também. E aí eu vou querer entrar no bate-boca. Ficam dois adolescentes discutindo. Uma vez eu escutei de uma mãe e aí eu falei assim, olha, mas é difícil. Ela fala, todo o conflito que tem entre o meu filho e o meu esposo, eu tenho que entrar na cena porque eu tenho que lidar com dois adolescentes nessa hora. Então, gente, na verdade isso é tão penoso. Então, a primeira coisa, enxergar que o adolescente, ele tem isso. Ele tem essa grande impulsividade, dificuldade de colocar mais contorno na sua fala. Ele hipervaloriza o momento presente. Então, se ele está chateado por ter que fazer alguma coisa, e é a época em que o tem que, as obrigações vão crescendo. E ele está no luto da infância, porque ele queria estar vivendo uma vida, que era mais light, mais tranquila. Então, a vida é isso. A vida tem sim esse... Viver dói. Viver não é fácil. Em qualquer fase, inclusive. Em qualquer fase. Mas ele começa a ter maior dimensão disso agora. Mas dar conta de se aproximar dessas pelejas da vida sem perder também o entusiasmo, a gratificação, o prazer das novidades, as conquistas que ele vai conseguindo ter, até mesmo organizar o próprio corpo, né, gente? É um corpo que cresce. Tem adolescente que cresce mais de 10 centímetros em um ano. Então, assim, é muita mudança hormonal, né? Então, aí que vem. Então, nós, pais, avós, pessoas que convivemos, primeiro, entender essa fase. Segundo, não se sentir ameaçado por essa fase. Então, dar conta de segurar a onda, falar, opa, pera lá, eu preciso colocar contorno, eu preciso colocar o limite, mas eu tenho que entender que ele está tentando provocar, não é a mim, ele provoca a vida, as crenças, os valores, porque ele está tentando achar quem é ele. Né? Outra coisa bem importante, ter muito cuidado com uma fala cheia de julgamentos, porque o adolescente que já acha que ele vai ser mal compreendido, ele se cala. Ele nem traz o assunto à tona. E é o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que ter ali uma abertura para ouvir, acolher e, se for necessário, orientar alguma coisa. Mas se ele perceber que ele já vai ser não compreendido, vai ter ali um pré-conceito de alguma coisa, o que ele vai fazer? Não é que ele vai deixar de fazer ou pensar, ele vai simplesmente esconder o que ele faz, o que ele pensa. Então, ter uma postura mais acolhedora, mostrar nós, pais, qual é o nosso ponto
muito de valores, de interpretação, mas entender que, inclusive, esse filho pode trazer para mim um outro olhar que não necessariamente é ruim. É diferente do meu, mas não necessariamente é ruim. Então, Sim. ter essa dinâmica interna, essa flexibilidade interna. E, mais uma vez, eu já falei muito aqui nesse programa, que é assim, pai e mãe quer transmitir coisa bacana para a vida dos seus filhos em qualquer fase, seja infância, adolescência, sejam felizes, sejam seguros com os valores que vocês têm, né? Não é que isso garanta qualquer coisa, mas é muito melhor um filho olhar para um pai e para a mãe e falar, poxa, eles têm, né, as pelejas da vida, mas eles levam a vida de uma maneira muito legal. Isso inspira, porque senão ele vai falar assim, meu pai e minha mãe falam para mim um monte de coisa, mas olha lá quem eles são. Não eles vive são assim, não né? vive assim, são infelizes. É verdade. Né? Não tem uma troca gostosa, então aquele discurso se torna mais vazio e ele vai lá para o caminho oposto. Ótima dica para nós, pais de adolescentes, né, Rejane? Obrigada mais uma vez, querida. Eu que agradeço. Até aqui em casa daqui uns dias. Volta novamente. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe.